Being recorded. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas. Eu acho que estamos só todas aqui, né? É uma alegria abrir essa palestra com essa nossa convidada especial. E a gente promove essa palestra através da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Campinas. E eu começo agradecendo à OAB pela possibilidade de estarmos aqui reunidos, transmitindo esse trabalho que tem sido feito. Esse trabalho que tem sido feito e desenvolvido com muito estudo, muito empenho, muita dedicação. E eu começo agradecendo no nome da nossa presidente, doutora Luciana, pela possibilidade de estarmos nessa comissão e de levar o direito sistêmico para que outras pessoas compreendam outras formas de resolução de conflitos, tá? São outras formas da gente transformar conflitos que estamos aí todas nós desenvolvendo. Na sequência, eu agradeço a esse grupo aí da comissão, esse grupo dedicado, presente, que comparece nas reuniões, que está estudando, que está se dedicando, que está fazendo a diferença no seu lugar e dentro das suas possibilidades. Então, meu agradecimento especial a cada uma de vocês por fazer parte dessa comissão e estarmos juntos nessa comissão, porque essa comissão só existe porque todas nós estamos lá, senão não faria nem sentido. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para trazer um pouquinho mais de conhecimento acerca do direito sistêmico. E aí eu vou agradecer especialmente essa querida, aí é uma querida para mim, a Mari, eu chamo ela de Mari, mas aqui eu vou dizer a Mariana de Moraes Prezia Moura, a nossa convidada, palestrante, mas ela para mim continua sendo a Mari, porque é uma querida e é um ser humano de uma humanidade, para quem conhece, é um ser humano muito especial, que tem luz própria, que está fazendo um lindo trabalho, no jeitinho dela, na comissão dela, na cidade dela, e está levando isso para o Brasil todo. E está fazendo a diferença. Isso eu posso garantir, está fazendo a diferença, porque a gente, às vezes, acha que a gente não está fazendo a diferença, mas a gente está nesse dia a dia ali, trabalhando, tentando levar uma nova possibilidade para os clientes, nas cidades onde estamos, através das comissões, na própria OAB. E aí eu tenho que falar um pouquinho dela, tá? Para deixar aqui registrado um pouquinho de quem é a Mariana. Ela é advogada sistêmica e colaborativa, ela é mediadora sistêmica, facilitadora de constelações familiares e Cosmic Power, é docente na pós-graduação de Leis Sistêmicas na PUC Minas, no módulo Mediação Sistêmica Familiar, é docente coordenadora do primeiro curso de Introdução ao Direito Sistêmico pela Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais. Atualmente está como presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Subseção Poços de Caldas, Minas Gerais. É autora da obra Mediação Sistêmica Familiar, as constelações sistêmicas familiares como uma nova abordagem de transformação dos conflitos judiciais. E aí fica aqui, ó, já a capinha do livro dela. O meu, inclusive, ó, é autografado, tá? Já que ele esgotou, eu vou mostrar que o meu é autografado, com muito carinho. E é coautora do livro Direito 4.0, Inovação na Resolução de Conflitos. Que alegria, e obviamente o currículo dela não se resume a isso, tá, gente? Aqui é um mini currículo. E a Mari se propôs a trazer para a gente
através do tema possibilidades de expansão na aplicação do direito sistêmico. E eu tenho certeza que ela tem muitas coisas bacanas para nos ensinar acerca dessa expansão, dessa evolução de tudo que o direito sistêmico já caminhou, e uau, e tudo que tem para avançar ainda. E a palavra é com ela. Seja muito, muito, muito bem-vinda, e deixa eu registrar minha gratidão especial, tá? Do fundo do meu coração por você estar aqui. Você é especial mesmo, tá bom? É tanto carinho, assim, que eu acho que quando a gente cresce junto, né, e é o caso de companheiras de curso, quando a gente vai fazer constelação junto, quando a gente cresce junto, eu acho que esse respeito e essa humanidade da qual você fala floresce, né, independente de quem seja, ela floresce, porque floresce ali, quando a gente faz qualquer movimento de constelação, vai para o ser humano mais humano, vamos dizer assim, a essência, né? Brota ali a essência, porque a gente está falando de um momento de vulnerabilidade, de fragilidade, de um ser humano sem julgamento, porque a gente se entrega. Né? Quem aqui já fez constelação, já participou de constelação, sabe que é um momento único para quem está ali, para quem está assistindo, para quem está participando. Então, eu acho que isso é muito recíproco, você sabe disso, viu? Obrigada por todo o carinho e todos os elogios aí. Hoje eu sei receber. Hoje eu sei lidar com isso e receber todos esses elogios de uma forma muito grata. Sou muito grata por todo esse caminhar e esse evoluir. E hoje eu vim aqui falar de expansão, porque direito sistêmico é expansão. A Marisa me convidou e ela me convidou para trazer uma possibilidade ou trazer outras possibilidades. E o que eu falei para ela da possibilidade de reflexões. Eu acho que a gente vai para um caminho de reflexões, porque o direito sistêmico... Gente, desculpa o cachorro. Espera só um minutinho, deixa eu só fechar aqui. Ao vivo isso faz parte, né, gente? É para trazer alegria para o nosso encontro. Até o cachorrinho faz parte da nossa palestra, ele quer ouvir e quer falar, quer se expressar. Lembrando, enquanto a Mari não volta, os animais de estimação fazem parte do sistema. Eles fazem parte. Pronto, voltei. Voltei. Não, faz parte. Eu acho que o direito sistêmico é isso, ele causa um alvoroço em todo mundo, né, à primeira vista. Eu falo, como a Marisa me disse, eu falo de Poços de Caldas, uma cidade de 160 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena, uma cidade de Minas. E eu acho que é importante eu falar isso, porque eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. E eu vim aqui. E comecei a estudar tudo isso do direito sistêmico. E eu falei, uau, vou fazer uma transformação aqui na cidade, no direito, no judiciário, vou transformar todo mundo e vou transformar tudo. E vocês sabem, não é assim que funciona. Não é muito assim que funciona, não é tão fácil assim. E como eu dizia, toda essa transformação e todo esse aprendizado, e esse aprendizado de expansão, a partir do momento que a gente começa a entender que o direito sistêmico, a gente tem que trocar as palavrinhas, a principal, né? Do ou pelo e, a gente começa a integrar quem somos, onde estamos, com quem falamos, e eu acho que é um dos maiores ganhos que a gente teve com o direito sistêmico, nós do direito, nós advogados,
O maior ganho que a gente teve no direito sistêmico é poder olhar para o ser humano nessa complexidade de eles são. Porque não é ou uma coisa ou outra. Como a Marisa mesmo disse no começo, são outras formas de se resolver conflito, porque são muitas essas. Né? Eu acho que não, a gente nem... Se eu colocasse aqui nos dedos, ou se eu falasse quais são as formas de se resolver conflitos, eu ainda ia faltar um monte, porque cada cliente, cada pessoa que entra, cada ser humano que entra no escritório meu, de vocês, ele tem uma forma própria de resolver o conflito dele. Então, quando a gente começa a entender dessa expansão, que eu falei que era o tema que eu ia trazer, dessas possibilidades de expansão, é justamente isso, é entender um pouquinho sobre essa pessoa, sobre esse ser humano. Não é porque eu descobri algo que me serviu como uma luva, no caso das constelações. Não é porque eu experimentei algo que foi mágico e transformador para mim que vai servir para o outro, que vai fazer bem ao outro. E a gente tem visto isso. A gente tem visto isso numa proporção enorme, porque a ânsia, eu acho que eu vejo com bons olhos toda essa expansão do movimento sistêmico e do direito sistêmico em todas as comissões e projetos e tudo mais. Eu sempre vejo com esse otimismo, posso dizer assim, porque eu vejo que é uma ânsia de transformação cultural, onde as pessoas clamam pela tentativa de sair do litígio, pela tentativa de sair do confronto e da violência. Então, há uma necessidade humana de sair desse estágio. E aí eu fiz algumas lâminas para a gente começar a conversar e é uma conversa mesmo, por mais que eu esteja passando alguns slides aí, como a gente está entre nós aqui, se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, só abre o microfone, sintam-se à vontade para questionar e para falar. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Mari. Tá. A primeira tela que eu quis trazer é justamente esse... Vocês estão... Tá vendo direito? Mari, não. a gente está vendo com todas as outras do lado. Se você quiser clicar embaixo, Tá. modo Peraí, apresentação, então. Tá. fica perto do zoom ali, um item antes do zoom. Espera aí um pouquinho, que eu fiz algo errado aqui, que eu não sei o que eu fiz. Mas se alguém escrever alguma coisa no chat, você me cutuca aqui, você me fala, porque senão eu não vou ver vocês. Sim, Mari, pode deixar, a gente avisa. E a gente, de repente, deixa as perguntas mais para o final, para você construindo um raciocínio. Agora você está Obviamente, vendo tudo? Grande? Ou ainda não? Não, grande ainda não. Tem um ícone na barra que rola embaixo, que é como se fosse Eu cliquei nele. Aí, ou deixa isso aí assim, mesmo. é isso aí. Aí. Foi? Foi ou não? Pra Mas gente dá não para carregou grande. Mas tá ótimo, dá pra... mas dá para entender, pode continuar, Mari. Dá para entender. Tá tudo certo. Então, vamos lá. E se eu mudar de slide, vocês vê também.
Viram eu mudar de slide ou não? Sim. Esse daí tá preto, ele tá, deve ser o vídeo, né? É um vídeo, isso. Isso. Uhum. Mudou? Mudou. Então tá. Então, eu quis fazer essa questão da reflexão, do pensar sistêmico, do direito e da advocacia. Por que que eu quis trazer isso? Porque o movimento de expansão, ele eu tenho que me localizar em tempo, vocês vão ver mais para frente, no espaço, né? E quem eu sou, para poder contribuir, para poder dividir um pouquinho todo esse meu saber, todas essas possibilidades de expansão, todos esses movimentos sistêmicos, porque é muito novo para muita gente, por mais que a gente fale, assista muitas palestras, quem está dentro parece que está vendo a mesma coisa sempre, mas para quem está fora, muitas vezes é a primeira vez que está ouvindo tudo isso. Então, por mais que a gente fale muito, ainda é muito novo. Se vocês forem buscar dados aí desse nível de expansão de consciência, porque isso está atrelado, o pensamento sistêmico está atrelado a esse nível de consciência, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, mais ou menos 0,1%, nem chega a 0,1% da humanidade. Então, é muito pouca gente ainda falando sobre direito sistêmico ou sobre o pensar sistêmico. É pouquíssima gente falando sobre isso. E é engraçado dizer isso porque, para quem já estudou, não sei se todo mundo aqui conhece direito sistêmico, mas para quem já estudou, começa a olhar para o direito sistêmico e a primeira paquera com o direito sistêmico é através do pensamento sistêmico ou até mesmo da fenomenologia, que é uma forma de sentir, uma forma de perceber o mundo. Né? E essa forma de perceber o mundo, que vem dos animais, que foi percebida em relação aos animais, foi até na biologia que tudo isso começou a surgir, essas informações, onde tem aquela teoria dos 100 macacos, né? Justamente 0,1%, quanto isso significa na humanidade para a gente começar a lavar batata. Vocês já ouviram falar da teoria dos 100 macacos? A teoria dos 100 macacos, ela fala justamente que numa ilha qualquer, algumas batatas chegavam na ilha sujas ali e os macacos comiam essas batatas sujas, do jeito que vinha, eles comiam. E aí um dos macacos começou a lavar essas batatas, o outro também. Quando chegou num número, né, esse número de 100 é fictício, mas quando chegou num certo número, outros macacos em outras ilhas que também recebiam, que também comiam o mesmo alimento, começaram a lavar essas batatas por uma questão de ressonância mórfica, né? Então, é a teoria dos 100 macacos. E vocês imaginam que a gente está aqui, no Brasil, eu em Poços de Caldas, vocês em Campinas, falando exatamente sobre direito sistêmico, e somos aquele 0, nada da humanidade falando sobre isso. Então, quanto mais gente, por isso que a gente põe no YouTube, por isso que a gente põe no Instagram, por isso que a gente fala bastante, quanto mais gente falar sobre isso, mais gente do outro lado, ou em qualquer lugar do planeta, vai começar a receber essas informações. E a cultura da paz, que falamos lá atrás, lá a ONU veio com essa história de cultura da paz, também ainda é algo muito novo para toda a humanidade. E a humanidade ainda está num estágio onde ela resolve os seus problemas na base da violência. Então, a gente ainda vê guerra,
A gente ainda vê confronto, a gente ainda vê um monte de coisas, e esse pensamento ainda prevalece. E aí eu queria passar um vídeo para vocês. Vocês estão vendo o vídeo? Sim, Mari. Acho que dá ok para ver se roda. Sim. Sim? Só me fala do áudio aí, tá? Sim. Escutando no vento tua voz secreta que me sopra por dentro, deixa-me ser só ser. Ele parou. Foi? Sim. Tá grande? Ô, Mari, agora para mim tá sem imagem. Ah. Ixi. Ah, peraí. Aí. Sim? Escutando no vento tua voz secreta que me sopra por dentro, deixa-me ser só ser. No teu colo eu me entrego para que me nutras e me envolvas. Deixa-me ser só ser um ponto de luz que me seduz, aceso na alma. Um ponto de luz que me conduz, aceso na alma. Por trás dessa nuvem, ardendo no céu, o fogo do sol vai eternamente quente, liberta-me a mente. Liberta-me a mente. Um ponto de luz que me seduz, aceso na alma. Um ponto de luz que me seduz, aceso na alma.
Sigue o sol, ele que vou falar. Hoje na altura, swing na cintura, pena de um carapinha no céu. Coração leve, pulsa na sabura da aventura. Vida é um rio que te desliza tiço, de ali para diante, horizonte fundo, alto, largo, só luz. Siga o sol. Siga. Esse videoclipe, na verdade, não é um videoclipe. São 4.500 fotos. E elas são passadas na sequência, né? E 4.500 pontos de vistas diferentes. Em 4 minutos. Passados em 4 minutos. E o legal da gente pensar nisso é que, imagina que são 4 minutos apenas. Na sua vida, na vida do seu cliente. Quantos pontos de vistas foram tirados de cada ato e de cada ação que aconteceu na vida de cada um de nós. E se a gente for pensar nisso, são muitas possibilidades, são muitas histórias, são muitos pontos de vistas, porque muitas outras pessoas, quando o conflito começa, muitas outras pessoas são envolvidas nesses conflitos. E como resolver esses conflitos? E aí que entra o advogado. E aí que entra o mediador, aí que entram todo esse processo de autonomia, de autorresponsabilidade, de autoconhecimento. E aí eu queria compartilhar essa imagem aqui. Essa sou eu. E esses daqui são todos os pontos de vista, ou seriam os meus óculos que eu levo na minha vida. E para onde eu olho, dependendo que momento eu estou e que óculos eu visto, com os meus traumas, com as minhas dificuldades, com a minha infância dolorida ou minha infância alegre, com as crenças limitantes da minha família, das minhas famílias, pai, mãe, dos meus amores, do meu trabalho, da sociedade, da política, da religião, todos os meus óculos. E esses são alguns dos pontos de vista para que eu olho para o direito sistêmico. E para olhar para o direito sistêmico, para eu poder enxergar o direito sistêmico, porque muitas vezes vai falar que muitas coisas que vocês já ouviram dentro do direito sistêmico, dentro da teoria sistêmica, vocês nunca ouviram falar. Já, muitas das coisas que a gente estuda, que a gente vê dentro do direito sistêmico, ou até mesmo do pensamento sistêmico, muitas das coisas que a gente já ouviu fazem parte do nosso dia a dia. Questões de crenças limitantes, já ouviu falar? Já, muitas vezes. Né? Com que óculos você... Quem já fez terapia ou quem faz terapia, quantas vezes a terapeuta ou a psicóloga já falou sobre isso? Sobre muletas, sobre o quanto você usa os seus traumas infantis como muleta para seguir na vida, as estratégias de sobrevivência que a gente usa. E por que eu estou falando isso? Antes de falar de todos esses movimentos de expansão que a Marisa mencionou, que eu consegui fazer e dar alguns
passos dentro da onde eu estou, da comissão e dentro da cidade onde eu estou, e realizar algumas conexões aqui que realmente fazem a diferença, e hoje eu percebo isso, que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, não só aqui em Poços de Caldas, mas muitas vezes a minha conexão com Fortaleza, que é o pessoal lá de Fortaleza, minha conexão com São Paulo, minha conexão com outras cidades e outros estados, fazem a diferença. Porque, primeiro, me localizei no tempo, qual é o tempo que eu estou, e aí eu vou voltar aqui. Qual é o nível de consciência que me permitiu, onde tudo aquilo que eu aprendi, perceber, porque a gente passa na vida muitas vezes sem perceber o que tá, qual é a informação, porque aquela informação ela só vai ser processada pelo meu cérebro ou processada por mim se eu tiver disponível para atender isso. Se eu tiver disponível para entender todas essas informações. Então, que nível de consciência eu estou? E aí a gente vai lá para o Ken Wilber, que fala da teoria integral, né, do ser humano como não só um ser, ele fala dos quadrantes, né, onde a gente é um ser completo, onde a gente fala da questão dos familiares, dos nossos antepassados, mas a gente fala também do futuro, a gente fala cada parte nossa, cada pedaço nosso está ligado a alguns instintos, então fala do instinto animal, né, da questão da sobrevivência e tudo mais. Então, esse ser integral, ele está disponível para receber, e a partir do momento que eu entendo minha localização de tempo, espaço, onde eu estou, quem eu sou, porque isso aqui fala de quem eu sou. Cadê? Não, aqui. Isso aqui fala de quem eu sou. Então, vou lá buscar. Se eu não estou conseguindo ainda fazer e receber todas essas informações, ou eu persuadir o outro a fazer porque eu acho legal, porque eu acho bacana, é porque talvez está faltando alguma informação. Ou eu não sei quem eu sou, ou eu não sei quem o outro é, em que espaço estamos, em que tempo estamos. Vou contar uma coisa para vocês. Eu vim em São Paulo, nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, naquela agitação. E quando eu casei, há 20 anos atrás, eu vim para cá. E para eu conseguir entender onde eu estava, que eu tinha que me transformar em alguns aspectos para que as pessoas conseguissem esse acesso, para que elas não me excluíssem, para que eu não excluíssem ela do sistema, porque eu estava num novo direito sistêmico. Eu tenho que entender que sistema que eu faço parte. Qual o sistema que eu quero fazer parte, então? Se eu quero fazer parte dos advogados de Poços de Caldas, se eu quero fazer parte das comissões, se eu quero fazer parte de tudo isso, eu tenho que entender tudo isso, como funciona. Eu tenho que respeitar toda essa complexidade para que eu possa dar um passo adiante. Eu tenho que entender que nível de consciência estou e que nível de consciência essas pessoas estão. Porque o mais legal dessa tabelinha aqui, eu nem sei se vocês já tiveram acesso a essa informação da teoria da consciência em relação ao ser integral, mas é legal que vocês depois deem uma pesquisada, porque é muito bacana, e depois eu deixo esse material também com a Marisa, que é muito bacana, porque é tudo muito novo, gente. A gente está falando de conhecimentos de 30, 40, 50 anos atrás. E a gente quer que as pessoas entendam e se passam a entender para ontem. Né? Então, a gente precisa respeitar o nosso tempo, primeiro,
e eu já falei tanto isso com a Marisa, a gente precisa respeitar o nosso tempo, a gente precisa respeitar o tempo do outro. Não é, a gente precisa respeitar o que eu falei no começo, não é porque serviu para mim que vai servir para o outro. A gente precisa respeitar isso. A gente precisa respeitar onde estamos, com quem falamos, quais são essas crenças que tem por trás dessas falas. Por que que as pessoas são como são? Vou contar aqui uma informação que me ajudou a entender muito sobre o lugar onde eu estou. Poços de Caldas, para quem não conhece, fica na divisa entre São Paulo e Minas. E na época que teve guerra entre São Paulo e Minas, acabou a granada, acabou. Não sei se essa história é uma história verdadeira, tá? Mas é uma história que me fez entender muito sobre quem são as pessoas que vivem aqui. E eles, desesperados, não sabiam o que fazer. Eles começaram a jogar marolo. Vocês já viram marolo? Parece uma fruta do conde. Parece uma granada. Né? E eles se defenderam como eles podiam. Com o que eles tinham. Atacaram para poder ganhar a guerra, para poder vencer, com o que tinham. E isso ainda está aqui. Isso ainda faz parte deles. A guerra acabou faz tempo, mas isso ainda faz parte dessas pessoas que moram aqui, dessas pessoas que se defendem o tempo todo, que usam como estratégia de defesa os dois pés atrás. Eu brinco que não é um pé atrás. Eles não são desconfiados, eles são duplamente desconfiados. Os dois pezinhos para trás. Muito diferente da ideologia que a gente prega, onde eu confio, a Europa é muito assim, eu confio, se vacilam comigo, aí eu vou pro pé atrás. É totalmente diferente. São Paulo é muito assim. Confio, passou a perna em mim, eu seguro. Eu ponho um pé atrás. Minas não. Minas não funciona assim. E eu tive que entender isso. Eu tive que entender todo esse contexto. Eu tive que me abrir para pertencer e eles se abrirem para que eu pertencesse. E esse respeito, essa reciprocidade e esse afeto e falar que eu sou daqui, que eu estou aqui, que eu estou a serviço para as pessoas daqui, me fez abrir, me faz todos os dias abrir portas para que esse pensamento, para que essa novidade que eu trago, porque ainda é uma novidade para muitos aqui, seja pelo menos alcançada, ouvida. E aí não deve ser muito diferente, porque eu falei com a Marisa, e uma das coisas que foi dito é a questão da constelação ainda ser algo que incomoda. E aqui incomoda muito. Aqui falar de constelação é algo muito tabu. Além do que, vocês estão numa cidade muito maior. Vocês imaginam numa cidade de 150, 160 mil habitantes falar sobre constelação ou fazer uma constelação em grupo, onde todo mundo conhece todo mundo, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Você entendeu? E aí você pode vir com plaquinhas, com círculo restaurativo lá, sem julgamentos, sem críticas, sem não sei o quê. E na padaria da esquina, a pessoa está lá conversando sobre o que aconteceu na constelação. Então, é assim. Né? Então, a gente precisa entender tudo isso para que a gente saiba como que eu posso costurar, como que eu posso, para onde eu posso ir e como eu posso expandir. Falamos de lugares, como eu falei.
até eu aprender aonde eu estou. Para aí a gente chega no direito e na advocacia. Onde estávamos há 6 anos atrás? 7, vai. Na cultura do litígio, como algo certo, algo certeiro. Muitos de nós estávamos, há 7 anos atrás, juntando lá o fato à norma, que era isso que foi ensinado na faculdade e era isso que estava valendo. Essa localização que eu fiz com vocês no começo, dos pontos de vista, de quem eu sou, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, da onde eu vim, como é que eu vim, quais são minhas crenças e tudo mais, se a gente não tiver muito bem situado ali, a gente traz isso para dentro do nosso trabalho. A gente traz isso para a nossa vida, porque faz parte. É uma das coisas, uma das Marianas, uma das funções que eu exerço é ser advogada, é estar advogada. Então, se eu não sei qual contexto eu me encaixo, eu trago isso para a advocacia também. E aí eu me limito, realmente. Aí, se eu não sei de nada disso, eu me limito à lei e à norma e vamos ficar nesse beabazinho, ou até aprendo uma ferramenta ou outra nova aqui, né, para fazer algo diferente, mas eu aplico exatamente aquilo que eu fui ensinada a aplicar, cartesianamente. O que acontece com muitas comissões e com muitos projetos que nasceram aí e morreram na praia? As pessoas estão aplicando exatamente como foi dado a aula lá no cursinho, lá no curso que fez. Ela vem e aplica exatamente. Então, olha, eu preciso das cartas sistêmicas, porque as cartas sistêmicas me falam, tem as falas sistêmicas, então é exatamente aquela fala que eu tenho que falar, é exatamente aquela posição. Então, tá do lado direito é o pai, tá do lado esquerdo é a mãe, é todo esse contexto. E não é uma crítica, gente. É algo que, como eu falei no começo, é para a gente refletir se faz sentido. E aí, de novo, volta lá no tempo e espaço. Eu sou filha... A Marisa conhece minha mãe. A minha mãe foi uma mulher muito da guerreira para me criar do jeito que criou, nas condições que criou, me enchendo de amor, às vezes um amor meio disfuncional, porque a proteção, ela queria me proteger de todas as formas. Que lado que eu ponho minha mãe? Direita ou esquerda? Porque minha mãe exercia a função de pai. Muitas vezes ela era muito mais carrasca, porque era a estratégia dela, ela era muito mais dura e muito mais de me jogar na vida, porque ela queria que fosse do jeito que for, do jeito dela, assim, e diferente da história dela, tudo mais. Então ela passeava entre esses dois lados, pouco se abria para receber e para dar carinho. E aí, que lado que eu ponho? Ponho no lado esquerdo, ponho no lado direito, onde que eu vou pôr? Né? Então, todo esse contexto, ele precisa ser visto. Ele precisa ser... A gente não fala de humanização. Como é que eu vou falar do outro se eu nem sei a história do outro? Se eu quero encaixar novamente, aí vou lá para o cartesiano, se eu quero encaixar o outro naquela forminha que existe ali, onde ele tem o lado esquerdo a mãe, o lado direito o pai, e tem os ancestrais assim, assim, assado. A mesma atividade que eu faço comigo, de me localizar em tempo, espaço, crença, onde eu estou, para onde eu vou, eu tenho que fazer com o meu cliente. E isso a gente vai fazendo de uma forma sutil, de uma forma tranquila, de uma forma muito humana, muita conversa, muita pergunta, para que a gente consiga entender qual é o contexto
E ele mesmo, o mais transformador de todas essas possibilidades que nos abriu da cultura da paz e de autonomia, de autorresponsabilidade, é que ele mesmo vai te dar o caminho, ele mesmo vai te dar o caminho do que ele quer. E é aí que a gente entra, para fortalecer vínculos e para construir e transformar vínculos, porque é isso que a gente faz, ainda mais na área de família, onde a gente tem um rol aí de possibilidades de transformação. É isso que a gente veio fazer. A cultura da paz, que é tão linda e tão bonita de ser falada, é exatamente isso. É não usar a advocacia para romper os vínculos. É usar o direito, usar a advocacia para manter ou para transformar esses vínculos. Porque um casal que antes era um casal conjugal, hoje vira um casal parental. Antes eram amigos e sócios, hoje são só sócios ou só são amigos. O que era antes uma família, uma empresa familiar, vai tornar uma empresa familiar com sócios, com diretrizes, com respeito e com tudo mais. E é legal a questão da teoria espiral, que a gente falou, da dinâmica espiral que eu trouxe. É legal que vocês percebam o quanto ela pode agregar no nosso dia a dia, porque ela nos dá um caminho de evolução. Mas, mais uma vez, não é um caminho de ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Hoje eu falava sobre isso, falei, ou você age no seu instinto animal, né, de ir para a violência, de encarar um certo conflito de violência, ou você vai para o gratiluz, onde deixa passar, deixa fluir, né? Isso não é comigo. Não. Qual é o momento? Qual é o conflito? Do que a gente está falando? Será que é preciso ir para os extremos sempre? Porque a gente tem essa tendência de ir sempre para os extremos. Será que é para o gratiluz, onde tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso? Ou será que eu vou lá para a questão primitiva de violência, de ocupar o meu lugar, de você estar tomando aquilo que é meu e tudo mais? Então, a gente precisa olhar para esses níveis de consciência, olhar e passear por eles. Eu brinquei, na semana passada, eu falava sobre assédio na Comissão de Direitos da Mulher, com a visão sistêmica, trazendo um pouquinho da visão sistêmica, e eu trouxe um quadro onde fala das características do feminino e características do masculino. E a primeira coisa, quando olharam o quadro, uma pessoa levantou a mão e questionou se era um estereótipo. Ah, olha, você está fazendo que a mulher tem que ser dessa forma e o homem tem que ser dessa forma. E de maneira alguma, porque todos nós aqui sabemos que todos nós temos um pouquinho das características do feminino e um pouco das características do masculino, dentro de cada um de nós. Seja nós mulheres, homens, ou outra coisa, outro gênero. Seja o que for, temos dentro de nós essas características. Um pouco mais trabalhadas, um pouco menos trabalhadas. E o legal de saber essas características é reconhecer dentro de nós que naquele momento há aquela característica masculina da competição. É uma característica masculina. E tem alguns momentos que eu preciso ser. Eu, mulher, Mariana, preciso ser competitiva, sim. Mas tem momentos que eu posso ser cooperativa, que eu posso trabalhar a minha cooperação. Que eu posso olhar para o todo, ao invés de olhar para uma das partes apenas. De eu querer derrubar o meu adversário para que eu sobressaia. Então, a gente precisa olhar e passear
assim como os níveis de consciência. Aqui, o próprio Ken Wilber, ele fala de um crescimento onde você vai absorvendo, né? Você vai absorvendo cada nível de consciência. Então, lá, desde do primitivo, do instinto animal, até o holístico. Então, a gente vai absorvendo. Eu já tenho uma percepção dessa teoria, que é minha percepção, onde a gente transita. A gente ainda, pelo menos eu não cheguei nesse ponto onde eu sou só gratiluz. Eu ainda transito muito ali nas regras, onde trabalhamos com regras. Quando a gente vai para o fórum, a gente vai fazer uma audiência, a gente vai atender um cliente, a gente trabalha com regras. A gente trabalha com diretrizes, com níveis de hierarquia, a gente trabalha com tudo isso. Então, isso é importante para mim. Quando eu vou fazer uma constelação, é um outro caminho que eu tomo. Quando eu vou atender um cliente, quando eu estou com fome, eu viro um bicho. Quando eu estou com sono, eu viro um bicho. Né? E é esse passear, esse transitar, e isso vem muito do sistêmico. Porque nós podemos passear por tudo isso. Eu não preciso ficar num lugar, eu não preciso escolher esse lugar. Ou aqui, ou aqui. Eu posso passear por todos eles. E o legal é tomar consciência, o ponto positivo de tudo isso é você tomar consciência e poder saber que ali eu posso me trabalhar um pouquinho mais para eu ser menos exigente comigo mesma, para eu ser menos regra, para eu ser menos razão, e agora é ser mais emoção. Aqui eu posso olhar um pouco mais o todo, né? Onde a causa animal, a causa da fome nas pessoas, a causa a gente estava falando de sustentabilidade, reciclagem, a causa da sustentabilidade. Então, qual é o nível de consciência que quando eu vou jogar um lixo fora, aonde eu passeio? Onde eu posso passear? Porque eu sei que se eu jogo um copo de vidro quebrado, eu sei que eu posso afetar alguém, a pessoa que recolhe o lixo. Então, vou marcar, porque é o outro que vai estar em conexão comigo, com o lixo e tudo mais. Então, a gente pode passear nesses níveis. Voltando para o direito, a mesma coisa. É um caminho que a gente fez. Então, da cultura do litígio, a gente foi para a cultura da paz, onde se abriu um monte de possibilidades. E aí a gente vem trabalhando a questão do litígio para sair dessa questão de luta, fuga, paralisação, quem vence, quem perde. Eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, numa disputa de família, num processo familiar, quando vamos colocar aqui, uma disputa de guarda, né? Uma regularização de guarda, alguma coisa assim, quem ganha e quem perde? Todo mundo perde. Todo mundo sai perdendo. Se eu quero tirar a guarda do outro, inversão de guarda, eu quero guarda para mim, eu quero a guarda para ele, todo mundo sai perdendo. A criança sai perdendo, a mãe sai perdendo, o pai sai perdendo, todo mundo sai perdendo. Todo mundo que vive com esse casal e todo mundo que vive com essa criança sai perdendo. Não tem. Quem advoga na área de família sabe que não tem ganhadores em disputa de família. Só se perde. Seja alimentos. Olha, eu entrei com uma exoneração e foi muito difícil, foi litígio. Nossa, minha filha parou de falar comigo, tal, mas eu ganhei a causa. Ganhou o quê? Né? Então, são reflexões que a gente tem que fazer para que a gente consiga mudar e transformar como a gente chega à questão. A exoneração é fato, tem que existir e vai existir. Mas como que a gente pode transformar isso numa questão de responsabilidade, de parentalidade, ou até a visão de como... Por que essa
essa moça ou esse rapaz ainda está pleiteando algo do seu pai, se ele já tem capacidade de seguir. O que faltou aí no meio do caminho? Talvez seja um caminho para a gente olhar, e um caminho possível dentro daquilo que a gente aprende do direito sistêmico. A transformação de antigos paradigmas, que são do cartesiano, lembrem sempre do ou. Se eu estiver fazendo se eu estiver propondo qualquer escolha para o meu cliente, onde ele tenha que abrir mão de algo, sintam se há uma exclusão. Sintam no seu coração e no coração do cliente, sintam se há uma exclusão. Porque sempre quando eu opto por algo, quando eu faço escolhas e não somo, é um movimento de diminuir, de exclusão. E talvez não seja preciso ir por esse caminho. Talvez possa ir por outro caminho. Eu faço esse exercício há um tempo já, e é um caminho onde a gente usa a criatividade para achar outros caminhos, achar outras respostas. E isso junto com o cliente. Muitas vezes não é pelos dois caminhos que se apresentam rapidamente, ou uma coisa ou outra. É uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta opção que nem foi vista ainda. E isso precisa ser trabalhado ao ponto de você, conforme você for conhecendo esse cliente, você consegue trabalhar isso. Eu vou dar uma adiantada, que eu já estou adiantada na hora. Eu gosto desse quadro aqui, porque ele traz todas as possibilidades e legitimam, porque a gente adora uma regra, a gente adora um caminho. Eles legitimam aquilo que a gente faz. Então, façam com segurança. Façam sem medo de ser felizes. Façam o que vocês querem fazer e essas transformações que vocês querem propor dentro do escritório, dentro da advocacia, dentro do judiciário, seja com um projeto, seja com uma oficina, seja com um grupo de estudo, seja com tudo isso, sabendo que vocês estão legitimados para fazer o que vocês fazem. Porque a advocacia não se resume. E aí voltem lá naquela seta onde onde o começo da transformação não é no primeiro projeto que o Sam me trouxe da constelação familiar. Não. O começo, a possibilidade de transformação está na Constituição e está na transformação da cultura da paz, onde a resolução 125 do CNJ nos legitima mesmo a mudar de atitude, a mudar de atos, mudar de ação para trazer uma advocacia diferente. Seja qual caminho for, seja através da mediação, e isso tem sido reforçado, porque quando surgiu a mediação, nós, advogados, não podíamos, tinha um conflito aí onde a gente não podia ser mediador e ser advogado. Hoje a gente pode, porque entendeu-se isso. Entendeu que faz parte de nós, que todos esses saberes que a gente tem buscado para entender um pouco mais as relações, eles vão somando dentro de nós para que a gente consiga realmente fazer a diferença na advocacia, realmente fazer a diferença nos projetos, nas oficinas e no judiciário, realmente fazer a diferença nas petições, porque direito sistêmico também é peticionar, também é audiência de instrução e julgamento, também é tudo isso. Também faz parte. Lembrem, é e não ou. Não, o direito sistêmico não veio falar, olha, agora esqueça do litígio, esqueça do processual e vai só para o extrajudicial. Opa, houve uma exclusão aí. E se houve uma exclusão,
Não tem nada a ver com o sistêmico, tá? Fora do sistêmico. Porque sistêmico não exclui. Ele parte do princípio que ele não exclui. Então, o litígio faz parte, sim. Tem hora que é necessário, sim. E tem hora que é necessário o caminho da paz. E basta a gente ter bastante criatividade, bastante serviço, para que a gente coloque isso em prática. Então, tudo isso que eu quis trazer para vocês é para legitimar e para mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui na comissão. Esses são eu peguei algumas fotos de grupo de estudo, a nossa conexão, a gente está sempre em conexão, a nossa comissão, o projeto principal, acho que o projeto base da nossa comissão, desde o começo, é sempre estar em contato com as outras comissões, sempre estar dialogando com as outras comissões, para que eles realizem OAB vai à escola, roda de conversa, de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais humana. Então, todas as realizações de trabalho estão, algumas comissões aí, Comissão de Direito da Mulher, OAB Social, que mais? Tem OAB Jovem, a gente está sempre conversando para que essas dinâmicas que eles propõem para outros advogados ou para a população ou para projetos fora da OAB até, sejam mais sistêmicos possíveis. Então, sejam através de rodas de conversa, através de diálogos mesmo, não só palestras. A oficina de parentalidade, eu contei isso para a Marisa, e eu gosto de frisar isso, porque durante 3 anos ela nasceu, para quem não conhece a oficina de parentalidade, ela nasceu no CNJ, foi a doutora Vanessa Alfiero que trouxe ela para o CNJ, porque ela nasceu na Casa da Família, lá em São Vicente, mas é do Sejusc. Ela pertence, o lugar dela, onde ela se sente confortável, é o Sejusc. Porque, teoricamente, todos os casais que têm filhos e que estão passando por um processo de divórcio teriam que ser encaminhados para a oficina de parentalidade, para olhar a questão da alienação parental e para prevenir, por uma questão de prevenção. Durante 3 anos, eu bati na porta do judiciário tentando implementar esse projeto aqui. Não tem estrutura, não tem pessoas que possam realizar essas oficinas, não tem um monte de coisa que impossibilita de ser realizada ali. Então, a gente fez uma proposta à prefeitura, através do secretário de Promoção Social, que cuida do CREAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social Especializada, quando há violação de direito da criança, do adolescente, da mulher, né, e dos idosos, para o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, e para o Conselho Tutelar. A gente fez aí uma reunião com esses órgãos e a gente está já vamos para a 4ª oficina de parentalidade dentro desse outro universo. Então, não é que não é possível realizar projetos, não é possível isso tudo, além de tudo, gente, sem constelação familiar. Porque ainda não cabe. E respeitar isso é muito importante. Ainda não cabe a constelação familiar nesses projetos. Ainda não cabe dentro da OAB daqui a constelação familiar. É muito tímido isso, mas ainda tem muito tabu em relação a isso. E a gente tem que respeitar. É o lugar onde eu estou. Eu não posso cruzar o braço e falar, então eu vou fazer nada. Vou fazer nada e vou largar a mão. Não, eu vou fazer o que é possível. Vou fazer o que é possível. Essa última campanha, que foi a campanha do assédio na advocacia, foi o lançamento da campanha nacional do assédio à advocacia aqui em Poços. Foi muito bacana, porque muitas pessoas ali, muitas colegas, estavam muito ansiosas e preocupadas com o que ia ser falado sobre assédio na visão sistêmica. Porque
Bert tem algumas falas soltas, né, que são divulgadas soltas e que são polêmicas sobre o assunto. E muitas, eu vi nos olhos delas que muitas estavam já, assim, esperando essa fala. E quando eu trouxe a questão da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, e por que paralisamos? Porque sabemos de todas as leis, sabemos de todos os caminhos, e nós, advogadas, mesmo assim, diante de um assédio dentro de uma audiência, ou de um assédio de um colega, seja sexual ou seja moral, porque muitas vezes somos rebaixadas moralmente, porque não reagimos. Eu termino minha fala com essa reflexão, que eu já sei que eu adiantei a hora, mas é justamente isso, porque trazer o direito sistêmico é propor reflexões e propor críticas mesmo, que a gente levante aí a bola com críticas e tudo mais, para que a gente consiga transformar e melhorar, porque ele é ainda uma criança, um bebê. O direito sistêmico ainda é um bebê em transformação, em crescimento, e ele precisa ser muito trabalhado ainda, muito. Né? Então, não desistam, vamos lá, vamos continuar trabalhando e continuar nos trabalhando para que a gente realmente consiga aumentar esse 0,1% da humanidade e fazer com que outros macacos e muitos macacos lavem batatas para comer e tudo mais. Ok? Obrigada de coração, espero ter aí colaborado e contribuído. Ah, e a última fotinha do livro lá, que eu falei que eu ia pôr. O livro, os 2 livros. Marisa tem meu contato também, vocês fiquem à vontade. Não sei se tem pergunta, vou parar o compartilhamento para a gente ver se tem perguntas aqui. Estou à disposição. Meninas, preparem as perguntas aí. Enquanto eu faço uma breve fala aqui, vocês preparem as perguntas aí, vamos explorar a Mari. Mais uma vez, obrigada, querida. A gente nunca... Não adianta ter expectativa, né? Porque o direito sistêmico é muito amplo, dá para falar de muita coisa, dá para explorar muita coisa. E você trouxe reflexões profundas aqui hoje. Se estivermos atentas, sim, gente. A Mari nos trouxe essa primeira reflexão sobre a consciência, essa consciência que a gente tanto fala, e essa consciência, sim, que nos autotransforma e que nos capacita para facilitar o despertar do outro nessa autotransformação. Esse caminho vai necessariamente passar por nós. E aí eu vou só fazer algumas considerações dentro da fala dela. Alguém precisa começar a lavar as batatas. Que sejamos, que continuemos lavando essas batatas. E isso eu falo como comissão. E eu espero que quem ouça depois essa palestra compreenda a importância de cada um lavar pelo menos uma batata. E depois começar a lavar mais. Sim, dá trabalho, dá muito trabalho. Precisa estudar primeiro muito, precisa experimentar, precisa acertar, precisa errar, né, Mari? Precisa pôr na prática, precisa tomar cabeçada, precisa, esse negócio não deu certo. Constela, não é por aqui, usa carta, não é carta, não usa... Não, de repente eu só converso. E de repente eu vou construindo isso dentro de mim, mas eu tenho tempo, que ela falou do tempo, né? E eu recrio esse espaço na minha advocacia e eu vou me autotransformando com o tempo, descobrindo quem eu sou. Foi perfeita a sua... Eu vou descobrindo quem eu sou, as minhas reais habilidades,
E aí eu vou criando esse espaço, e, gente, esse espaço onde eu circulo, nos sistemas onde eu circulo. E ela muito bem também trouxe num slide quantos sistemas que nós percorremos, que nós estamos inseridas e que nós andamos ali e que nós podemos ser um canal dessa consciência. Ali, de uma forma amorosa, com vínculo, mantendo o vínculo, que ela falou no final, que eu vou chegar lá, porque o vínculo é a base da humanidade, senão não seríamos humanos. Os animais têm vínculo. E nós, humanos, temos vínculos, nós precisamos do vínculo. Muitas vezes ele não é saudável, daí a gente tem que fazer muitas constelações para deixar ele mais saudável, para a gente se sentir pertencendo a esses sistemas que muitas vezes não são saudáveis. Sim, gente, não são saudáveis muitas vezes. Mas como bem ela falou, não adianta excluir. Então, eu me trabalho, eu me autotrabalho, eu vou compreender porque talvez não foi saudável. E como eu posso, com autorresponsabilidade, transformar isso para um pouco de saudável, ou pelo menos no outro sistema que eu transitar, eu não seja uma perpetradora, eu seja um vínculo saudável. Porque aí eu aprendi, por mais que eu não tenha recebido, mas eu transformei aquilo dentro de mim. E essa nossa advocacia, eu volto para a advocacia, que nós estamos aqui numa palestra da OAB, lembrando disso, que é um grande sistema, que tem uma importância social muito grande. Nós somos essas primeiras macacas aqui hoje, mais essa palestra e mais os movimentos que a gente faz, há todos esses anos que a gente está aí, e a gente não desistiu, porque a gente entendeu que é preciso lavar as batatas. É preciso. Alguém precisa fazer isso. E eu vou continuar fazendo isso, eu espero que todas vocês continuem, que a gente possa levar isso para mais pessoas, dessa importância. Obviamente aqui numa metáfora, mas obviamente que a gente tem essa responsabilidade de lavar essas batatas. E aí, para encerrar isso, que eu queria essa minha consideração, quando eu também não sei quem eu sou, eu não consigo escutar a história difícil do outro. E a Mari falou sobre a história do outro. Quando eu não olho para a minha história, para todas as dores que teve, todas as crenças, ou em cada sistema lá que eu transito, como que eu vou escutar, mais do que ouvir, a história do outro? Que sim, se ele vem procurar um advogado é porque ele não está conseguindo sozinho resolver o conflito, senão ele já teria resolvido. Ele precisa, sim, aquele lugar de não salvador, mas que facilitemos esse caminho, essas possibilidades, e ela também falou que as possibilidades são infinitas, contanto que ela nem citou, porque não cabe numa caixa. São tantas as possibilidades hoje, gente. Não, e isso é expansão do direito sistêmico, gente, é isso que a gente está fazendo. Não dá para botar numa caixinha que é isso, ou aquilo, ou aquele outro, eu tenho que usar outro. Não. O que eu vou construindo a partir da minha história, com o que eu trago de conhecimento, com as experiências que eu vou vivendo, nos sistemas onde eu estou, e eu vou experimentando, levando isso para o cliente. E ela trouxe muito bem, nós estamos sim, gente, amparados, inclusive constitucionalmente. Eu não canso de falar isso. Nós estamos amparados, inclusive constitucionalmente, nós podemos sim fazer isso com responsabilidade, mas nós estamos sim facilitando a transformação de conflitos. Esse é o nosso papel social. Essa é a nossa função social como advogados. E aí, por final, para finalizar, sim,
ela falou advocacia, Bárbara, essa frase eu vou anotar, viu? E vou informar nas minhas falas que é citação da minha querida amiga Mariana, que eu tanto admiro. A advocacia serve para manter os vínculos. Ela não serve para romper vínculos. O que muitas vezes a gente observa no processo litigioso ao rompimento dos vínculos, independente de qual litígio seja, gente. A gente não precisa ficar só na esfera de família. Em todas as esferas enfim, que existem conflitos. Porque se existe, vamos pensar, né? Se existe um conflito entre duas pessoas, é porque de alguma forma teve algum vínculo ali. Trabalhista, financeiro, familiar, societário. Existiu um vínculo. E não significa que esse vínculo tem que ser rompido, excluído. Ele só se transforma. Isso sim é direito sistêmico. Continuemos. E agora, meninas, perguntas? E aí, Mari? Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Depois as meninas vêm. Eu vou te fazer uma pergunta. Então, na tua visão, por que muitas vezes não reagimos quando ainda somos agredidas? Em todos os aspectos, tá? Que você deixou essa fala aqui, do não reagir. Por que que isso ainda é tão difícil, né? Quanto ainda temos que caminhar? Eu sei que talvez você não tenha resposta, mas talvez você tenha do seu ponto de vista, do seu óculos. Na verdade, não é uma resposta, é uma reflexão em relação a essa postura de não reação. Quais são as ferramentas que eu tenho dentro de mim que me fazem calar diante de uma violência? O que eu tenho dentro de mim? O que tem na minha mochila, né? A gente fala muito na nossa mochilinha. O que tem dentro da minha mochilinha que me faz calar? Eu tenho uma amiga que, em comum aí na vida, e tinha uma brincadeira sobre uma brincadeira tosca que cala a boca e o nome dela usava. Brincando, as pessoas falam brincando. Cala a boca, fulana. Cala a boca, fulana. E eu sempre, isso sempre me incomodou, porque a violência na fala me incomoda. E ela sempre quieta, levava na brincadeira, mas algo no olhar dela me dizia que não estava legal. E aí, esses dias para trás, ela foi assistir, foi uma roda de conversa, a gente fez uma roda de conversa com mulheres, e ela me relatou o quanto isso doía e quanto tempo ela ouvia isso. Que ela ouvia isso dos pais, que ela ouvia isso da mãe dela, que muitas vezes ela ouvia isso de outras pessoas e que ela até normalizou isso. Mas não é porque ela normalizou que não dói, que deixa de doer. Então, talvez a questão do assédio, da violência e da não reação seja algo que a gente tenha normalizado, porque durante muito tempo a gente entendia isso como algo normal, não que não doesse, mas algo normal. E que hoje a gente ganha voz. Eu faço uma comparação sempre com a Lei Maria da Penha. Violência doméstica nunca existiu? Antes da Lei Maria da Penha? Sempre existiu.
sempre houve a violência física, a violência psicológica, financeira, outros tantos tipos de violência. Sempre existe. Hoje, a gente tem permissão de fazer algo em relação a isso. Então, a gente talvez esteja tomando força, esteja ganhando outras ferramentas para lidar com isso. Não que vai ser uma mudança de chave de uma hora para outra. Longe disso. Mas, como eu falei para essa minha amiga, dê um basta nisso. Diga apenas uma vez. Ainda mais numa roda que é de mulheres. Diga apenas uma vez, mas diga firme. Diga o quanto dói isso em você. Que vai ser o suficiente. E se não for o suficiente, diga de novo. E de novo, até que te escutem, realmente. Então é a mesma coisa. Até que isso realmente vire uma ferramenta onde a gente tenha liberdade e capacidade, porque até a ferramenta mesmo de uso, trocar um pneu, vou colocar aqui a ferramenta, a chave de fenda lá que troca o pneu, nem sei como chama a chave, de roda que troca o pneu, né? Até que a gente saiba usar ela, até que a gente saiba trocar o pneu rapidamente, a gente vai ter que testar muitas vezes. A gente vai ter que fazer. Às vezes não vai sair a frase completa, às vezes vai sair um xingamento, às vezes vai sair uma repulsa, às vezes vai sair um tabefe, entendeu? Às vezes vai sair. Até que realmente a gente consiga lidar com essa violência, com esse assédio, com todas essas questões da alienação parental, com todas essas questões que são novas. Gente, a gente está falando, se o divórcio tem 60 anos, 70 anos, não é nada. Não é nada. Né? A gente ainda está, essa questão ainda está sendo digerida. Então, que a gente vai, sim, essas ferramentas vão ser uma habilidade que a gente vai aprender e vai conseguir usar. Mas aos poucos, porque nada é essa mudança cultural que a gente tanto quer, de mudança da paz, onde quer que todo mundo seja, o que eu falei, gratiluz, isso vai demorar muito. A gente está falando, eu falei na escala lá, vocês vão ver, eu vou disponibilizar os slides. Na escala, a gente está falando de 50, 100 anos atrás. O que é isso? Quantas gerações só? A minha avó não podia separar. A minha mãe já vem de uma geração que podia. E aí? Né? É assim. Essas transformações são assim. E isso ainda vai levar muito tempo. Então, acho que talvez eu tenha colocado aí mais dúvidas na pergunta, mas é a forma que eu acho de respondê-la. Obrigada, Mari. Não, mas é para instigar mesmo. Estou ouvindo você, Mar. Tá me ouvindo? Não, mas é para instigar mesmo, é para instigar essa reflexão. E eu gosto de de algo que eu também estou construindo, que é assim. Muitas vezes, não basta a gente ter a consciência. Então, na questão da reação dessa sua amiga, vamos pegar esse exemplo. Provavelmente ela sabia desde a primeira vez. Ela sabia, ela tinha consciência que aquilo não era bom para ela. Mas entre ela dar esse passo, ela conseguir, e aí eu vou além, e sustentar isso que ela está fazendo, porque isso tem um preço para ela. E muitas vezes o preço, gente, é isso que a Mari também trouxe, é o rompimento dos vínculos. Mesmo que não sejam saudáveis, mas se eu não estou pronta para romper os vínculos, eu só aprendi a olhar com aquele óculos do vínculo não saudável, e eu não tenho ferramentas internas, estrutura,
para sustentar esse rompimento do vínculo, para poder me relacionar com coisas mais saudáveis. Eu vou precisar de um tempo e, às vezes, de uma outra geração. Às vezes vai para uma outra geração, às vezes não vai resolver nessa, sim, sim. E eu tenho total clareza que tudo que nós estamos aqui, nós estamos ainda semeando, vai ser colhido na próxima geração. Vai demandar tempo, mas vamos desistir? É assim que as coisas se transformam, porque elas são difíceis, Batata então... lavada é muito mais gostosa. Fala aí, Então, né? eu também acho. Batata com terra, não. E depois a Não, gente não ainda gosto aprende a assar ela, né? Então ela pode ficar melhor ainda. A gente encontra outras ferramentas, sim, mas dá trabalho, né? Porque para depois, além de lavar, vai ter que buscar o negocinho para fazer o fogo, vai ter que inventar o fogo para assar a batata. Assim como a gente está aí inventando, desenvolvendo essa advocacia, assim, que muitos olham e dizem assim, ai, essas conversinhas aí, é litígio mesmo, não, tem que brigar, tem que discutir, não vamos fazer acordo, não. Não, mas a gente tenta. A gente tenta mais uma vez, a gente tenta conversar, dialogar. A gente tenta. Meninas, perguntas. Ninguém? Estão todas tímidas hoje? Ninguém tem perguntas? Não, eu não tenho, Mar. Eu só quero mesmo agradecer a Mariana pela contribuição. Foi maravilhoso. E a gente fica aqui com as reflexões agora, como tarefa de casa. Obrigada, Mariana. Ó, eu tenho uma pergunta bem iniciante, então, vai. Por que que você falou 7 anos atrás não tinha esse tipo de percepção? Por que 7 anos especificamente? Sobre quando está falando de evolução de sistemas, né? Surgimento, posturas diferentes. Porque foi justamente quando o SAMI começou todo esse movimento. Vamos colocar aí 7, chutar um pouco até mais, uns 10 anos atrás, 2012, né? Ele diz, eu acho que o mundo tomou conhecimento em 2015, né? Eu acho que foi com o prêmio Inovari que ele recebeu, da questão da quantidade de litígio e tudo mais, com cálculos, porque foram 2 anos aí, foram alguns anos, não foram nem 2, foram alguns anos que ele passou trabalhando e colhendo dados, né? Colhendo números na comarca onde ele trabalhava. Então, até que isso realmente ganhasse o mundo aí, foi dessa forma. E, em contrapartida, eu falo 7 anos porque também houve do outro lado, lá na ponta, né, a Bianca Pisato fazendo todo um movimento ali no Sul em relação a um outro tipo de advocacia e tal. Então, foi a Fabi em São Paulo, foram outros macacos pegando por ressonância, né, toda essa informação que estava no campo. A gente fala que estava no campo realmente, que já tinha algo aí, porque isso, quando eu falo daquela seta, quando eu mostro aquela seta onde faz a transformação, as pessoas deixam para trás, começam ali o projeto do SAMI. E eu gosto de começar aquela seta com a cultura da paz, porque ela é de mais ou menos 1990, quando a ONU começou a falar de justiça e de paz, foi mais ou menos no 1990, que também veio com uma onda da própria mediação, com a Ada Pellegrinelli, que também veio, né, ali através da USP, de outros estudos, e até nos Estados Unidos, tal, veio com essa onda de que os casos de família teriam que passar aí por uma mediação. Então, foi mais ou menos nessa época. Então, eu faço essa linha do tempo até para a gente se localizar onde não faz tanto tempo. É igual o que eu falei do divórcio. Quantas gerações para trás
não sabiam do divórcio ou não podiam. Tá, minha avó até poderia ter divorciado porque a lei já existia, mas como a Marisa trouxe, dar esse passo, que preço isso ia custar a ela, né? A violência doméstica não existia? Sim, existia, mas que preço essas mulheres iam pagar por denunciar os seus maridos? Porque antes disso, a gente está falando de outros crimes que já existiam, né? A questão de violência mesmo, como chama? Tentativa de homicídio e de outras violências que já existiam antes da Maria da Penha. Né? O que veio foi fortalecer essas mulheres para que, olha, estamos olhando para vocês. Estamos olhando e me digam se isso que está acontecendo está realmente fazendo mal a vocês. E sim, está. A mesma coisa da alienação parental. Não existia? Sim, sempre existia, desde que o divórcio, ou mesmo antes do divórcio, porque ouvir pai e mãe falar mal um do outro, quando acontece alguma coisa, uma traição, alguma coisa dentro do relacionamento, os filhos sempre existiram, sempre ouviram, né, tudo isso. Então, eu gosto de fazer essa linha cronológica justamente para a gente entender que muitas das nossas crenças, muito da nossa paralisação, muito do nosso não agir, ele vem disso, né? E o contraponto, que é o último slide, que fala da legitimação, porque muitas pessoas que lidam aí com o direito sistêmico, que querem colocar em prática o direito sistêmico, e ficam esperando, olha, vai sair uma nova lei que legitima a gente de atuar no direito. Não, a gente já tem. Faça, porque a gente já tem isso, a gente já é legítimo, a gente já pode atuar desse jeito há muitos anos. Então, toda essa linha cronológica para que a gente consiga um lugar seguro. Porque a gente gosta de um lugar seguro. Nós, seres humanos, a gente gosta de um lugar onde a gente não se sinta ameaçado, onde a gente não se sinta com medo do que o outro vai falar, do não julgamento e tudo mais. Então, essas respostas prontas, sabe? Quando questionarem você, não, a gente já tem, a gente já faz, a gente já sei para onde ir, para onde não ir e tudo mais. Então, eu acho que isso ganha força, isso traz força. Quando eu dou a palestra, eu acho que isso, quando vocês não sabem disso e eu trago, isso dá força para que vocês continuem, né? E eu sempre tenho esse objetivo, que mais e mais e mais macacos lavem suas batatas e que a gente juntos vai transformar o mundo. Porque eu sou assim, né? Penso grande. Então, vamos lá. Ótimo, obrigada. Nada, Paula. É isso então, meninas. Então, vocês entenderam o recado e o chamado, né? É isso. Seguimos aí, estamos legitimadas, sim. Isso é bom reforçar isso. Que bom que você trouxe isso, Mari, porque eu acho que é uma das dúvidas que a gente tem. Inclusive, fica aí, meninas, para a gente levar para a pauta da próxima reunião para vocês, mais detalhado esses artigos, tá? Eu tenho, até porque já falei isso numa aula também, então o quanto é importante vocês localizarem lá dentro do próprio Estatuto da Advocacia, onde legitima vocês a fazerem isso. Porque são habilidades, vocês não estão exercendo uma nova profissão, vocês estão fazendo uma pós-graduação, vocês estão se qualificando com outras habilidades. É uma pós-graduação que não, apesar que agora tem algumas pós-graduações com esse nome, mas assim, são tantas habilidades, tantas ferramentas diferentes que cada um vai construindo a sua caixinha de ferramentas, né, como a Tânia gosta de falar lá na mediação. E aí, isso é a construção de quem eu sou, eu me torno um profissional melhor.
Então, não há conflito algum com o próprio Estatuto da Advocacia. Muito pelo contrário, estamos nos transformando profissionais muito mais qualificados, com outros parâmetros para fazer esse atendimento e para fazer realmente o que eu digo, a transformação do conflito, porque resolver é mais simples. O resolver é uma tendência dele voltar, mas o transformar eu vou na origem dele, aonde tudo começou. E a gente traz uma reflexão ali, uma consciência, se o cliente vai dar conta ou não. Óbvio, quem vai decidir é o cliente. Muitas vezes o caminho do processo judicial, volto a falar que a Mari trouxe, é o tempo que o cliente precisa para transformando aquele litígio dentro dele. Então, o tempo do processo, ele pode ser muito bom e muito necessário, mas como eu, como profissional, conduzo esse tempo do processo? Num litígio ferrado, onde eu separo, rompo vínculos, onde eu levo a consciência do todo, do que é esse conflito, quem são as partes, por que existe esse conflito, a autorresponsabilidade de cada um. E talvez a sentença do juiz seja o caminho para aquele conflito, sim. Mas o andar é diferente, gente. O andar é diferente. Tá bom? Muita gratidão, muito obrigada a cada uma de vocês. Obrigada, Mariana. Depois você compartilha, assim, o material, eu passo para as meninas. É mais uma ferramenta para elas estudarem, sim. E a gente está aí, está disponível, está crescendo juntos, de mãos dadas, né? Como nos encontros aí de formações, a gente continua nos auxiliando. É assim que a gente cresce. Obrigada mais uma vez à OAB, as meninas da OAB que estão aqui nos auxiliando. E eu acho que é isso. Quem mais quer falar? Não, eu só quero agradecer mais uma vez o convite, a sua abertura, a sua disponibilidade de me permitir escolher tema e confiar em mim para falar, como você mesma disse, falar de direito sistêmico, por mais que a gente defina um título, é algo muito nosso. Então, o que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui, faz parte daquilo que eu acredito e que eu trabalho no direito sistêmico. Eu sei que tem muitos caminhos, que tem muitas possibilidades, e que tem aquilo que muitas pessoas chamam de escolas, tem muitas escolas que pensam diferente, e tá tudo certo, cada um expande naquilo que for possível. Eu consegui achar esse caminho, né? E se tornou muito possível esse caminho aqui onde eu moro, onde eu trabalho. Então, é através disso que a gente leva um pouquinho do que eu sou, do que eu faço e tudo mais. Então, muito obrigada, Paula, Amanda, Daniele, as meninas da UAB, muito obrigada, Marisa, pelo carinho que você sempre tem comigo. Muito obrigada. Estamos conectadas. Com certeza. Tá bom? Gratidão, meninas. Boa noite. Então, está encerrada oficialmente, né, a palestra, e depois ela vai para o YouTube e aí eu compartilho com vocês, tá bom? Um abraço generoso e boa noite. Obrigada, tá? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.